A paz dos irmãos, nós vamos começar a transmissão agora. Tivemos alguns imprevistos, mas já está organizado. Seguinte, nós vamos fazer um estudo bíblico, ele deve demorar alguns minutos ou até horas, quem sabe, tá? É importante você pegar a sua Bíblia, conferir cada verso que a gente falar. Por quê? Porque parte do estudo ele pode simplesmente acrescentar coisas ao que você já sabe, mas também ele pode simplesmente fazer com que você entenda que muito daquilo que nós aprendemos pode simplesmente não ser aquilo que a gente pensa, mas aí para mudar de posição, você precisa conferir nas escrituras. E claro, eu vou contar com você, primeiramente, já de início dessa transmissão ao vivo, que é a primeira que nós fizemos no canal, assim pessoalmente, eu vou pedir para você que você compartilhe o link dessa transmissão no seu Facebook e com os outros irmãos, tá? No WhatsApp. Eu vou fazer isso aqui agora, então já estou informando para você o que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou pegar o link da transmissão, dessa transmissão ao vivo, que nós estamos fazendo aqui agora, e vou compartilhar no meu Facebook. Enquanto isso, você faça isso também, tá ok? Então, eu estou compartilhando aqui, ó. Aí, ó. Você não vai perder seu tempo, tá? Vou compartilhar aqui também. No meu WhatsApp eu tenho um grupo de irmãos a qual eu compartilho isso aqui. Vou mandar para eles, tá? Isso. E da própria congregação, onde eu congrego, vou deixar aqui também, tá ok? Já mandei para eles, está tudo ok. Então, vamos lá. Uma coisa importante. A primeira coisa que nós vamos ver hoje é aonde começa o Novo Testamento. Todo mundo pode falar assim, bem, eu sei onde que começa o Novo Testamento. Começa em Mateus, capítulo 1. Não é ali que começa o Novo Testamento, tá ok? Você vai ver que há um período, e eu vou desenhando aqui no quadro, Deus dá a lei a Moisés no Monte Sinai. Vou colocar aqui, ó, Sinai. Ali Deus vai colocar na mão de Moisés 2 tábuas da lei. Essas tábuas é que continham. Essa aqui é a antiga aliança. Essa é a antiga aliança, tá ok? Eu só queria saber o seguinte. Eu queria que algum dos irmãos do grupo de Fortaleza me informassem se o som está saindo perfeitamente, tá ok? Porque senão nós vamos acabar trabalhando em vão. O som está ok? Tá ok? Me informa aí, só para a gente saber direitinho e não perder muito tempo aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que nós sabemos, esse período que eu coloquei, eu destaquei em vermelho, separei as cores para ficar legal para você compreender aí, tá? O que ocorre, primeira coisa, em vermelho. Ok, muito obrigado. O som em vermelho, ó, essa linha em vermelho representa o período da lei, tá? Que é o período da antiga aliança. Quando eu falo lei, eu não estou apontando só para os 10 mandamentos. A lei, ela é catalogada em aproximadamente 613 mandamentos. Então, você tem os 10, né? Mais 603 aproximadamente. São chamados de mandamentos positivos e negativos, tá ok? Esses 603 aqui, deixa eu circular eles. Esses 603 mandamentos que vieram depois dos 10 mandamentos, eles... Vou circular os 10 de azul. Esses 613 foram um acréscimo. Por que acréscimo? A princípio, Deus não daria esses 613 mandamentos. Nós vamos estudar isso ao longo do tempo, tá? Deus daria somente os 10 mandamentos. Agora, preste atenção. Deus está fazendo uma aliança. O que é aliança? Aliança é um casamento, certo? Deus está propondo para o povo de Israel um casamento, vai casar com eles. E aí, o que ocorre? Durante a cerimônia, digamos, Deus está casando com a aliança, com o povo de Israel, né? Eles já tinham falado o sim, não, tudo que o Senhor falar, nós faremos. E na lua de mel, o povo de Israel está adulterando
com um bezerro de ouro. Por causa desse pecado e de outros pecados mais, né, a murmuração, etc e tal, vai ser acrescentado 613 mandamentos, né? 603 no caso. Esses mandamentos, eu estou falando mais ou menos por quê? Porque algumas pessoas mais críticas, elas vão falar, não são 10 mandamentos, são 12. Outras vão querer colocar aqui para cima ou para baixo, tá ok? Mas, enfim, essa é uma regra geral. O que vai acontecer é que esses mandamentos só foram acrescentados. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Eles foram acrescentados à lei, porque, na verdade, o propósito de Deus na aliança era colocar aquilo que estava nas mãos de Moisés, nas tábuas de pedra. Moisés desce, né, pega essa tábua de pedra e faz o quê? Quebra essa tábua de pedra. E quando ele quebra, o que ele está dizendo para o povo? Vocês não merecem essa aliança. Deus é tão bondoso, olha como que vocês estão fazendo. Ok. Vamos lá. Esse período da antiga aliança, nós vamos abrir um verso aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia. Tá? Lucas 16, verso 16. Abre sua Bíblia aí. Lucas 16, verso 16. Fala assim, a lei e os profetas, aí tem uma palavra, isso duraram, né? Ou profetizaram até João. Você vai ver esse mesmo verso em Mateus 4, 17, tá? Mateus 11, 12, 13. E aqui no capítulo 7, Lucas também, verso 29. Mas vamos lá, vou terminar a leitura aqui, para a gente não ficar indo para lá e para cá. Então, Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Quando fala isso, está dizendo o seguinte, o que é lei e profetas? Além de Deus ter dado a lei, né, a lei é aquilo que a gente chama de Torá, é o Pentateuco. Então, vou colocar aqui lei. A lei, sempre Jesus cita a lei, ele cita Moisés. E profetas. Você vai ter os profetas, como, por exemplo, Isaías. Você vai ter uma representação dos profetas em Elias. Por exemplo, vou colocar ele aqui, quando aparece no Monte da Transfiguração. Lembra-se disso? Como um dos representantes principais dos profetas. Embora tivemos homens maravilhosos como Daniel, por exemplo. Tá? Agora, lei e os profetas duraram ou profetizaram até João. A partir de então, quem é o profeta? Quem é que está profetizando? Quem é que está anunciando as boas novas? Aí agora nós temos o que nós vamos chamar de evangelho, que é Cristo. Cristo, através também dos seus apóstolos. A doutrina dos apóstolos é um ensino que eles receberam de Jesus. Atos, capítulo 1, você vai ver isso. Quanto tempo Moisés ficou no monte recebendo a lei? 40 dias. Quanto tempo Jesus ficou aqui depois da ressurreição? 40 dias. Por quê? Porque aqui Moisés estava fazendo uma aliança. 40 dias ele estava no monte com o Senhor. Aqui Jesus estava confirmando a sua aliança. 40 dias esteve aqui na terra antes da sua ascensão ao céu, ao trono de Deus. Tá ok? O que vai acontecer? Houve um detalhe interessante. Quando nós falamos assim que o Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1, isso é um erro. Por que isso é um erro? Vamos lá. Mateus 27, verso 50. Mateus 27, verso 50. Diz assim, ó. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Veja bem, quando Jesus rende o espírito, ele morreu. O que ele tinha dito na ceia, tá? Eu creio que vocês que estão acompanhando o estudo são pessoas que já estão amadurecidas no estudo da palavra. O que ele fez na ceia do Senhor? Na ceia ele pega o pão, pega o cálice,
e fala, ó, tomai e comer esse meu corpo que é dado por vós. Ele pega o cálice e fala assim, isso é o sangue da minha aliança. É a nova aliança, não é uma aliança renovada, é uma nova aliança, muito superior à aliança antiga. Quem estava aqui, né, conectando o povo a Deus na antiga aliança? Quem era? Você vai lembrar. Levitas. Eu vou colocar aqui Levítico. Por que eu coloquei Levítico? O sacerdócio era levítico. O sacerdócio que estava aqui era um sacerdócio baseado nas leis. Aqui, ó, esses acréscimos estão conectados tanto como mandamentos para uma nação, como uma constituição, né? Como também de organização de culto. O sacerdócio aqui era levítico. Agora, na nova aliança, Jesus e nós estamos num sacerdócio ligado à ordem de Melquisedeque. Vamos lá. Olha que coisa linda. Certo? Então, se Jesus ele está na ordem de Melquisedeque, as obras da lei ligadas aos levitas caem por terra. Tudo que está conectado com o tabernáculo ligado aos levitas, ele cai por terra. Por quê? Primeiro, que o tabernáculo aponta para Cristo. Ou seja, foi feito um tabernáculo no deserto, uma tenda. Eu não sei se eu vou saber desenhar uma tenda aqui, certo? Então, aqui você tinha uma tenda. Que mais tarde vai se tornar, né, um templo. Vou colocar assim, colocar templo, fica melhor. Esse templo, esse tabernáculo, que era lindo, maravilhoso, ele era uma figura de Cristo Jesus. Jesus chega e fala o seguinte, olha, tá vendo esse templo aí bonito? Pois é. Ele fala assim, eu destruirei esse templo e em 3 dias, o que eu vou fazer? Em 3 dias eu vou reconstruir. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo que tudo que estava ligado ao culto no templo, aqui do sacerdócio levítico, ele iria eliminar. Ele não está falando que vai eliminar a lei por completo, mas os seus acréscimos que estão conectados com o culto do sacerdócio levítico, ele fala, isso vai perder o valor. E a partir de então ele fala assim, em 3 dias eu vou restaurar, eu vou reconstruir. Só que o templo que ele constrói agora, a Bíblia fala assim, que o templo estava ligado ao seu corpo. Eu vou tentar fazer uma figura aqui de um corpo. Não sei nem se vai dar certo. Quem é a cabeça desse corpo? Jesus é a cabeça do corpo. Esse templo onde ele habita, que somos nós, ele é feito de tijolos, mas esse tijolo, na verdade, não é tijolo, é pedras. Pedras vivas, como Pedro vai falar. Faz uma pesquisa na sua Bíblia aí. Pedras vivas. Essas pedras, eu sou um tijolinho, uma pedrinha dessa, você é outro, ele é a pedra principal. E aí ele vai formando um edifício, onde Paulo vai falar no final do capítulo 2 de Efésios, que nós somos edificados sobre o fundamento. Olha, Cristo, ele é a base, o alicerce, ele faz a planta, ele é o arquiteto, ele é tudo isso, mas esse novo templo do Senhor não é esse aqui, mas é esse aqui. E aí, então, ele fala assim, esse novo templo, ele está sujeito, não àquilo ali, ó, principal. Obras da lei. O que são as obras da lei? É o que está conectado com o sacerdócio levítico. Eu sei que alguns vão dizer assim, não, obras da lei é um documento que foi achado lá no Mar Morto, né? Nos manuscritos de Qumran. Não é. Se você pegar Gálatas e Romanos, ler o texto e o contexto, vai ficar claro para você do que é que Paulo está falando quando ele se refere às obras da lei. Circuncisão, tá certo? As festas, quando eu falo que eu preciso fazer festas, as festas do Senhor. Hoje, na nova aliança, se eu preciso fazer isso para ser salvo, meu irmão, isso é obra da lei. Nós vamos mostrar isso claramente aqui, tá? Então, guarda essa palavrinha, obras da lei. Vou colocar mais duas expressões aqui. Deixa eu me abaixar aqui, ó. Debaixo da lei. Anota aí. Sob a lei.
Afinal de contas, o que é sob? Sob é debaixo. Debaixo é a mesma coisa. Sob a lei e debaixo da lei é a mesma expressão. Mas, infelizmente, você vai ver que as traduções em português, o que está falando aqui? Hiponomos. Hipo é por baixo. Então, as traduções em português, em Romanos, preferiram usar debaixo da lei e em Gálatas usar sob a lei, mas a expressão é a mesma. Estar debaixo da lei, sujeito à lei, não quer dizer toda a lei do Senhor, mas está ligado a algo que foi acrescentado que não serve para nós mais hoje. Tá ok? Entenda bem uma coisa. Tudo que estava aqui atrás refere-se a mandamentos que Deus deu para o povo de Israel. É fato. O que é que entra na nova aliança? O que entra na nova aliança é aquilo que foi repetido por Cristo e pelos seus apóstolos. Ele mandou você fazer isso aqui. E fica muito claro você pegar as epístolas e perceber isso, tá? Mas, enfim, vamos lá. Quando é que começa o Novo Testamento, afinal? Jesus, ele nasce, ok? Eu não sei qual o símbolo que eu daria para o nascimento. Vou colocar um asterisco, tá ok? Vou colocar um asterisco. Ele nasce. Ele cresce, começa a anunciar o reino de Deus. Nisso aí, João Batista está no mesmo período. Esse período, que eu vou destacar aqui, ó, vou fazer em roxo. Esse período aqui, ó, daqui até aqui, é o período de transição das alianças. Essa transição, desde que Jesus nasce, deixa eu colocar esse asterisco um pouquinho para cá, tá? Fazer assim vai ficar mais fácil. Jesus nasceu aqui, ele nasce sob a lei. Jesus nasce sob a lei significa que ele tem que praticar todas as obras da lei, tá ok? Ele nasce sob a lei quando ele... Vou colocar um símbolo aqui da sua morte. Não tem símbolo mais claro do que a cruz sobre um monte, né? E a nova aliança, embora Jesus morreu no Monte Calvário, a nova aliança não está conectada com o Monte Sinai. Ela está conectada com o Monte Sião. Tá ok? Sião aponta para a nova aliança. Então, vamos lá. Você vai ver... Deixa eu até sublinhar aqui. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Esse período, desde a morte de Jesus até a queda do templo, esse templo que foi construído aqui, lá em 70 depois de Cristo, nós temos aproximadamente 40 anos em que houve uma transição das alianças. Aonde você vê ainda em Jerusalém o povo indo oferecer sacrifícios, etc. e tal, embora o cordeiro já tinha sido morto. Tá certo? O cordeiro de Deus foi morto, embora foi rejeitado por muitos, não por todos, por muitos dos seus. A Bíblia fala que os seus o rejeitaram, mas Pedro fazia parte dos seus. Pedro era judeu. Apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, né? Assim, e eles estavam conectados com a nova aliança. Mas muitos não aceitaram. E o que acontece? Jesus fala, olha, eu vou morrer e em 3 dias eu vou destruir esse templo. Ou seja, ele perde o seu valor para ligar alguém a Deus. Por isso que Jesus fala assim, olha, como é que era a forma de alguém se chegar a Deus? Aqui atrás, no templo, tinha o lugar chamado Santo dos Santos. A Arca da Aliança estava lá. O que representa a Arca da Aliança? A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Para o povo chegar na presença de Deus, chegaria por um representante. Quem é esse? O sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? O começo foi Arão, depois os seus descendentes. Todos da tribo de Levi. Não é todos levitas que eram sumos sacerdotes, nem sacerdotes. Mas para ser sacerdote tinha que ser além de ser da tribo de Levi, tinha que ser da família de Arão, tá ok? O que significa Arão? O portador da luz. Arão fazia um caminho, entrava pela porta do tabernáculo. Antes tinha um muro, chamava-se átrio ou pátio, que é onde definia-se uma cortina para definir o local do lote, né? O lote do tabernáculo. Então ele entrava e fazia todo o procedimento, até que ele chegasse aqui dentro, tinha um caminho. Tinha um véu. Por isso que eu li o verso que fala que o véu se rasgou na morte de Jesus. Tinha um véu para chegar lá na frente. E como é que o povo chegava diante de Deus? O povo não chegava diante de Deus. Na prática, o sumo sacerdote que entrava lá dentro, representando o povo. Tá ok? E aí, então, quando ele saía, o povo ficava feliz. Foi tudo aceito por Deus, etc e tal. Tinha a festa de tabernáculos. Enfim, vamos lá. No caso de Jesus, aqui você tinha um caminho para chegar a Deus.
Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Olha que coisa interessante. E eu sou a vida, porque o povo se aproximava de Deus para receber vida. Mas Jesus fala: eu sou a vida. Olha para você ver, João capítulo 1, me lembrei agora. João capítulo 1, verso 16. Não, vou ler verso 15, o testemunho de João. Não tem jeito, tem que ler o contexto. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar aí é do grego skenu, que quer dizer tabernacular. A palavra habitar é tabernacular. Jesus fez tabernáculo aqui entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim. Jesus, embora João Batista vá nascer primeiro, Jesus é antes de João. Jesus é antes da fundação do mundo, porque Jesus é o Criador. A Bíblia fala que tanto o Pai quanto o Filho estavam na criação. Tem muitos versos falando sobre isso. Um dia desse eu vou fazer um vídeo sobre isso. O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. Confere aí. E a graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que verdade é essa? Entenda bem, não é que Moisés não falou verdade. É porque aqui nós tínhamos sombra. Eu não sei se vai dar para você ver a sombra da minha mão. Pouquinho, né? Porque está muito iluminado aqui. Então, aqui eu tenho a sombra da minha mão. Está bem embaçada, mas olha lá para o quadro. Dá para você perceber pela sombra que é uma mão. Ou quase isso. Tá certo? Pela sombra você sabe determinar que é uma mão. Mas você não consegue perceber pela sombra que cor que é a minha mão. Não sabe se tem pelos, cabelos, se não tem. Não sabe se tem unha, se a unha está pintada, se não está, se tem anéis, se não tem. Agora, quando você vê a verdade, olha a realidade. Quando você vê a verdade, você não precisa ficar olhando para a sombra. Se você tem a realidade e está focando na sombra, você está desprezando o precioso. O que a sombra apontava? Então, a lei veio por Moisés. Está aqui, ó. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, o tabernáculo era Cristo. O sumo sacerdote era Jesus. A oferta que era oferecida era Jesus. Tudo que acontecia ali, ele era o altar que sustentava os pães da proposição. Ele era tudo aquilo que estava representado no tabernáculo. Tudo ali apontava para Jesus. Você olha para o castiçal, aqui, né, o candelabro, chamado de menorá. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. A menorá estava lá dentro para iluminar, mas ele fala: eu sou a luz. Né? Você olha para o pão e ele fala assim: eu sou o pão da vida. Você olha para o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Só que tem um detalhe, irmãos. Jesus não é um sumo sacerdote dessa configuração, dessa ordem de Arão, que é levita. Ele é um sacerdote. Aí, quando você lê Hebreus, você vai clarear sua mente muito sobre isso. Ele não é sacerdote, como eu coloquei Melquisedeque aqui, deixa eu colocar Arão aqui, ó. Arão. Que ele foi o primeiro sumo sacerdote. E olha o que significa Arão: portador da luz. Então, como ele foi o primeiro sumo sacerdote, é o seguinte, que Jesus não é um sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é tão superior a Arão, tão superior a Moisés, a Abraão, a tudo isso, que quando Abraão, olha a sequência, Abraão, Isaac, Jacó, vai passando, até chegar Moisés. Vai passar uns 400 anos até chegar Moisés. Mais do que isso, né? Desde Abraão. Aí o que vai ocorrer? Irmãos, Abraão, ele chega diante de Melquisedeque e ele faz o quê? Ele dá dízimos a Melquisedeque e Melquisedeque abençoa a Abraão. Nisso está configurado o quê? Que Melquisedeque é superior a Abraão. Se ele é superior a Abraão, que é o pai da fé, ele é superior a Isaac, ele é superior a Jacó, ele é superior a José, a Moisés, a Levi, superior a Arão. Ele é superior a tudo isso. E é para isso que a epístola aos Hebreus serve, para explicar que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior aos profetas,
tá? Que Cristo é superior a Moisés, que ele é superior a Arão. Esse é o propósito da Epístola aos Hebreus. Leia Hebreus, capítulo 1, você vai perceber a divindade de Cristo, a igualdade dele em relação ao Pai como Criador, né? Filho unigênito, é evidente. Mas olha que coisa linda. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade. Se eu tenho a verdade está aqui em Cristo, certo? Por que é que eu vou voltar para as obras da lei, que são apenas sombras? Por que que eu vou voltar para as obras da lei, que não configuram a verdade das coisas, mas apenas uma configuração? Por exemplo, se eu matar um cordeiro hoje, embora na lei fosse um mandamento, se eu fizer isso hoje, eu estou fazendo o quê? Eu estou negando o sacrifício de Cristo, e isso é uma abominação. É como se eu estivesse falando assim, eu vou precisar matar cordeiro porque o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Está entendendo? Então, se eu continuo a praticar as obras da lei, essa é a preocupação de Paulo em Gálatas e Romanos. Se você pegar Romanos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, se você pegar Gálatas capítulo 1, 2, 3, 4, Gálatas toda, até o 6, você vai ver claramente Paulo falando o seguinte, gente, cuidado, a lei, ela serviu, nem cabe aqui mais para escrever, vamos lá. A lei serviu de, aqui ó, aio. Essa palavra aio é da onde sai a palavra pedagogia. A lei serviu de aio. O que é aio? Aio pode estar assim, ó, tutor. A lei serviu de instrutor. A lei serviu de, por isso que a palavra lei, Torá, significa instrução. A lei serviu de professor. Vamos lá. A lei servia de um caminho para as pessoas chegarem até Deus. E quando eu falo de lei, lembra que eu estou referindo aqui, você precisa separar o que é, quando Paulo está falando lei, quando ele fala dos 10 mandamentos e quando ele fala das outras. É claro que toda vez que Paulo elogia a lei, fala assim, a lei é santa, o mandamento puro, o mandamento é espiritual, né? A lei é espiritual, santa. Ele está falando da parte da lei. E quando ele fala assim, de uma parte da lei, quando ele fala assim, olha, para que vocês estão voltando a fundamentos, né? A coisas assim, que são fracos, rudimentos fracos e pobres. Ele não está falando dessa mesma parte da lei, ele está falando dessa parte da lei que não vai te elevar a Deus mais. Por quê? Jesus fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você não chega ao Pai mais por Arão, por Levi, que eram os mediadores, porque a função do sumo sacerdote é exatamente fazer a função de ser alguém que leva o povo até o Pai. Quando o sumo sacerdote entrava lá dentro representando o povo, então, como que o sacerdote tinha que chegar lá? Primeira coisa que acontecia, aí eu vou colocar, não sei se vai caber, a primeira coisa que você precisava fazer para ter acesso lá em cima, tá? Aqui em cima eu estou falando aqui, ó, no Santo dos Santos. Primeira coisa, você tinha que fazer a circuncisão. A Bíblia fala assim, porque nenhum incircunciso participará das minhas festas. A primeira festa, a Páscoa. Nenhum incircunciso. O que é circuncisão? Vou passar rapidamente. A circuncisão é um corte circular no órgão genital masculino quando a criança nascia aos 8 dias de idade, como aconteceu com Isaac. Então, aos 8 dias, aconteceu com Jesus, porque ele nasceu sob a lei. Olha, Jesus nasceu sob a lei para libertar os que estavam sob a lei. Isso está em Gálatas, né? Gálatas, pega a carta e lê a carta inteira. Não lê a carta só um pedacinho, lê ela do início ao fim. Sublinha as palavras, obra da lei, debaixo da lei, sobre a lei. Eu sei que algumas pessoas podem já estar nervosas, falando, não, mas obras da lei é outra coisa. Não é, irmão, eu vou provar isso, vou fazer um vídeo para explicar claramente que as obras da lei são as coisas que estavam relacionadas às leis que não são leis fundamentais, são os acréscimos que Deus tinha dado para o povo de Israel, aos quais, se nós queremos nos justificarmos por elas, irmão, aí nós já estamos desligados de Cristo Jesus, ok? Vou mostrar isso claramente também. Vamos lá. Por enquanto, essa introdução não tem nada a ver com algo que estivemos preparando, mas nós estamos aqui para poder servir aos irmãos, tá? Eu só queria falar para os irmãos o seguinte, eu não estou conseguindo acompanhar as mensagens, mas eu espero que o irmão Clodoaldo
que ele está acompanhando, ele possa conseguir chegar a tempo e responder os irmãos, tá ok? Se não, nós vamos fazer isso num tempo hábil, tá ok? Vamos lá. Então, a lei serviu como professor. Para que serviu a lei? Primeiro, ela veio, essa lei que ele está apontando, esses acréscimos aqui, ela veio por causa do pecado. A primeira coisa, os 10 mandamentos mostram para você o que é pecado, certo? Mas porque eles tinham pecado e eles precisavam rapidamente se reconciliar com Deus, Deus vai lá e passa para eles os acréscimos, coisas que eles precisariam fazer, né? Por exemplo, em relação ao templo. Tudo que está conectado com o templo, tá? Então, vamos lá. Só para confirmar. Entenderam o que é aliança? Jesus nasce sob a lei. Você vê que ele nasce antes do período da nova aliança. Ele nasce sob a lei, começa a anunciar o reino. A aliança ocorre na sua morte, na sua ressurreição. Ele fala assim, esse é o cálice da minha aliança. Então, ele morre, ressuscita, e o templo agora está de pé. Que templo que é esse? O seu corpo. Mas ele falava do templo do seu corpo. É isso que a Bíblia diz. Tá ok? Então, destruirei esse templo, em 3 dias colocarei de pé. Os judeus ficaram nervosos, mas como assim? Nossos pais demoraram anos, né, décadas para poder construir esse templo, e tu dizes que vai reconstruir ele em apenas 3 dias? Eles não entenderam o que Jesus está dizendo, mas ele falava do seu corpo, da ressurreição do seu corpo. Para e pensa que coisa chique, que coisa linda. Paulo vai dizer o seguinte em Romanos. Ó, quando Deus fala que nós somos filhos de Abraão pela fé, em Gálatas ele fala isso também. Nós, que somos da fé, é que somos filhos de Abraão. Seja judeu, seja gentil, não importa. Se tem a fé de Abraão, o que é ter a fé de Abraão? Muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. E, de fato, eu vou confessar para os irmãos que eu só entendi isso essa semana. Eu fiquei ouvindo Gálatas, eu ia para o serviço e ficava escutando Gálatas, vai e vem, o tempo todo, de bicicleta, né? Porque com essa paralisação aí, nós estávamos procurando economizar combustível, então fui lá, indo e voltando, e ouvindo Gálatas, e foi uma maravilha. E ouvindo Romanos também. O princípio de Romanos são cartas irmãs, não dá para entender uma sem a outra. Mas aí, uma coisa me chamou muita atenção. Quando Paulo está falando que Abraão, a fé de Abraão, porque Abraão creu que dentre os mortos, isso tem em Hebreus 11 também, e Tiago 2 também, dentre os mortos, Deus ressuscitaria o seu filho. Irmão, quem é a figura, né, que Isaac estava apontando? Na verdade, Isaac era uma figura de Cristo. Quando Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos, ele necessariamente cria que Deus poderia ressuscitar Jesus. Então, quando nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós temos a fé de Abraão. Está entendendo que coisa linda? Isso é fantástico. Por isso, nós somos filhos de Abraão pela fé. Tivemos muitos homens que tiveram fé, Noé, Enoque e tudo, mas quando aponta para essa questão da ressurreição, Deus aponta para Abraão por causa disso. Tá? Vamos lá. Eu quero que tudo fique muito bem claro, porque se não ficar claro, vai ficar difícil de você entender o restante. É um assunto um pouco complexo, é um assunto que não é ensinado exaustivamente, nem nos seminários, nem nas igrejas, porque é bem complexo, né? Mas vamos lá. Então, estamos aqui, ó, Antigo Testamento, Antiga Aliança. Cuidado, tem gente querendo me corrigir nos comentários de outros vídeos. Não, pastor, que aliança? Existe uma diferença entre lei e aliança. Tá ok? Uma coisa é lei, outra coisa é aliança. Então, isso aí a gente vai falar também. Mas vamos lá, vamos pegar essa antiga aliança. Foi feita com o povo no Sinai. Você lembra de Gálatas 4 que Paulo chama Sinai pelo nome de Agar. Agar é escrava. E ele fala, quem estiver diante de Agar está sobre escravidão. Ou ele usa outra palavra assim, ó. Servidão. Servidão. Tá ok? Agora, quando ele fala da nova aliança, ele fala do Monte Sião, aí ele vai falar assim, somos filhos da promessa, somos livres. Porque não está ligado à escravidão. Porque a servidão está ligada à carne, né? Ele fala, porque... Deixa eu só conectar isso aqui, para que os irmãos que já estão acompanhando o canal já tenham um panorama geral.
Qual é o panorama geral? A Bíblia fala em Gálatas 4, verso 22 em diante, o seguinte, que a aliança feita no Sinai é representada por Agar, que gera filhos para a servidão, para a escravidão, porque ela está ligada à carne. Mas, e olha que ela está ligada a uma cidade atual. Essa cidade é Jerusalém, que existe agora. Jerusalém atual. Ele fala Jerusalém que agora existe, lembra disso? Aí quando ele vai falar aqui de Sião, quem não pegou a referência aí, ó? Deixa eu colocar a referência aqui. Gálatas 4, 22, eu acho que é até o 31. Tá ok? Não me lembro bem de cabeça. Gálatas 4, 22 a 31. Abre aí e confere. Se não, você também pode depois ver o vídeo que nós fizemos sobre isso, tá? Aí aqui, ele vai falar o seguinte, que essa aqui representa quem? Sara. A nova aliança é representada por Sara, e que ela é representada não pela Jerusalém atual, mas pela Nova Jerusalém. Ó, e essa Nova Jerusalém é a celestial. Por que ele fala isso? Porque não é uma Nova Jerusalém renovada. Paulo é muito sábio. Senão poderia falar, não, mas vai ser Jerusalém renovada. Não é. É uma Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que é chamada de mãe de todos nós. Tá ok? E aí nós aguardamos essa promessa. A nova aliança está conectada com essa aqui, ó. Quando eu volto para Jerusalém de lá, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou apontando para isso aqui, ó. E quando eu aponto para isso aqui, eu estou desfazendo disso aqui, ó. Tá ficando claro? Se eu apontar para o templo de cá, na Jerusalém atual, tá ok? Vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Se eu apontar para Jerusalém atual, eu estou vendo o templo em Jerusalém atual. Se a minha esperança está na Jerusalém celestial que desce do céu, o templo que eu estou conectado é Cristo, que é a realidade. Então, aqui você tem a verdade. Aqui você tem a sombra. O problema é que nós temos vários grupos hoje, principalmente na internet, fazendo a cabeça dos irmãos de que obras da lei não está ligado com isso, mas que obras da lei seriam as tradições rabínicas. Absurdamente, eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia que eu vou mostrar para vocês. Essa Bíblia aqui, ó. Vou colocar aqui pertinho. Tá? Comprei essa Bíblia pensando assim, rapaz, eu vou comprar para me ler, deve ter coisas boas, né? Veja bem, os 4:21 vai estar escrito assim, no original. Pode pegar qualquer tradução e se você tiver acesso a um aplicativo ou texto grego, você vai ver a palavra lá. Gálatas 4:21 diz na Bíblia comum: digam-me vocês que desejam se sujeitar à lei. Acaso não houve a própria lei? Sabe o que está escrito? Eu vou ler aqui. Vou ler aqui, porque eu li com as minhas palavras, porque a gente tem memória, mas eu não posso fazer isso não. Até porque eu estou incentivando vocês a pegar a Bíblia e conferir. Então, Gálatas 4:21 está escrito assim, ó. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, hiponomos. Debaixo da lei, hipo, debaixo. Nomos, lei. Não ouvis vós a lei? Veja que Paulo está falando, irmão, de obras da lei mesmo. Ele não está falando de tradição, não. Mas sabe como é que está escrito aqui? Nessa Bíblia que eu te mostrei? A outra? Está assim, digam-me vocês, dizem que são as traduções da restauração das raízes hebraicas da fé. Sabe o que representa a restauração de raízes hebraicas da fé? Eu não sou contra você estudar hebraico, é fundamental. O grego, o hebraico, estudar as línguas originais, principalmente para não cair nessas falácias aqui, ó. Digam-me vocês que desejam se sujeitar ao sistema resultante da perfeição da Torá em legalismo. Tá brincando, irmão. A Bíblia fala assim, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Ponto. Não ouvi vós a lei? Vocês não ouvem a lei? Aí aqui tá assim, digam-me vocês que desejam se sujeitar, ao invés de falar se sujeitar à lei, ou estar debaixo da lei, que é submeter, ao invés de só completar assim, fala assim, se sujeitar ao sistema resultante da perversão da Torá, que é lei, em legalismo. Paulo não está falando de legalismo, Paulo não está falando de tradições rabínicas, Paulo está falando da própria lei.
coisas que os crentes da nova aliança não deveriam fazer da antiga lei. O que quer dizer isso? Por exemplo, lá nos 10 mandamentos, tá? Não matarás. Jesus fala também que nós não podemos matar, os apóstolos também dizem isso. Lá na lei, nos 10 mandamentos, está escrito não adulterarás. Jesus ensina isso, os apóstolos também. Nos 10 mandamentos está escrito não cobiçarás, aqui também está. Agora, onde que tem os apóstolos ensinando você a praticar as obras da lei? Por exemplo, circuncidar. Em momento nenhum. Aonde que os apóstolos estão dando ordem para que você venha fazer sacrifício de animais? Em momento nenhum. Aonde que os apóstolos estão falando que você precisa ir ao templo, se ele estiver de pé, para fazer isso ou aquilo? Paulo vai explicar o seguinte, olha, para com os judeus, eu me portei como se fosse judeu, para quê? Porque eles vão jogar essa para você. Vão dizer assim, irmão, mas Paulo era judeu, né? Paulo ia no templo, ia nas sinagogas no sábado, e por acaso tem sinagoga aberta segunda-feira, meu irmão? Sinagoga abre no sábado, e Paulo ia para lá, Jesus, olha, presta atenção, ele ia para lá para quê? Paulo disse, eu me fiz de judeu para ganhar o judeu. Como se eu estivesse debaixo da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei. É evidente que se Paulo chega lá e ele está configurado de uma maneira totalmente estranha a eles não iam nem dar voz para Paulo pregar. Mas como Paulo se faz de judeu para ganhar o judeu, ele agora ganha oportunidades de falar. E com isso, o que ele faz? Nesse período de transição das alianças, muita coisa aqui foi praticada para um propósito. E qual é esse propósito? O propósito de ganhar os judeus. Está entendendo? Eu acho que isso é fundamental você entender isso. Deixa eu sair daqui para deixar o espaço para você. Se você já quiser tirar um print aí, ó, tá? Pronto. Vamos lá. Agora, olha o mais absurdo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o verso 23. Gálatas 4, 23. Só mais essa que eu não vou ficar pegando o pé das traduções, não. O que me entristece é ver eles acusando a Igreja Católica, por exemplo. Eu não sou defensor da Igreja Católica, mas eu tenho que ser defensor da verdade. A Igreja Católica adulterou os textos. Irmão, a Igreja Católica adulterar textos, você pega os textos da Igreja Católica, os textos que falam de idolatria estão todos lá, claros, evidentes. Tem até um livro da Igreja Católica que chama-se, um livro que está na Bíblia Católica, chama-se Sabedoria. Se eu não me engano, os capítulos 13, 14, 15, 16 são os que mais descem além da idolatria. E os textos estão lá como estão. Agora, olha o que está aqui nessa Bíblia da restauração hebraica, né? Ok, da nossa fé. Restauração hebraica, nada. Levando o povo para a obra da lei. Porque oculta o significado real. Aqui está escrito Gálatas 4, 23. Todavia, o que era da escrava, de Agar, nasceu segundo a carne. Ó, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Porque ele está fazendo um contraste de carne e espírito. Da promessa. Mas o que era da livre, por promessa. Sabe como é que está escrito aqui? Vou pegar aqui, ó. Sabe como é que está escrito? O filho da escrava nasceu da carne, não é? Não, está escrito assim. O filho da escrava nasceu da capacidade limitada dos seres humanos. Irmão, está de brincadeira. Você pega a palavra grega sarx e pega e coloca assim, capacidade limitada dos seres humanos para ocultar o sentido de que ele vai conectar a carne lá na frente, com o próximo capítulo, com as obras da carne. Por que ele fala isso? Porque a lei foi dada por causa do pecado. Mas as obras da carne são manifestas, quais são? Aí ele vai falar toda uma lista. Ó. Primeiro ele fala, digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa ligação é complexa, a mente de Paulo era profunda, mas como eles percebem, muitas vezes, que quando fala do filho da escrava, aponta para essas questões, aí eles ocultam e colocam capacidade, irmão, capacidade limitada dos seres humanos. Então quer dizer que o filho de Agar nasceu segundo a capacidade limitada dos seres humanos. Isso é uma forma de ocultar o real sentido do que está sendo dito. Vamos lá. Não vou ficar preso nisso, não. Precisamos caminhar. Período de transição das alianças. A nova aliança começa quando Jesus morre na cruz, certo? Só que, para ser ganho, muitos irmãos ainda estavam debaixo do regime da lei. Paulo, então, e os outros discípulos também vão fazer isso. Eles vão se submeter à lei, vão se fazer de judeus para ganhar os judeus. E hoje o que tem acontecido? O oposto. Alguns judeus, judaizantes que eu estou dizendo, judaizantes vão para cá, para a antiga aliança. Muitos deles, o que eles fazem? Eles simplesmente
se fazem de cristãos, se fazem de convertidos a Cristo, para poder fazer você voltar para a antiga aliança. Eles fazem o papel reverso de Paulo. Paulo se fez de judeu, se colocou como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei. Agora o que eles fazem? Eles fingem que estão na nova aliança, fingem que estão entendendo a realidade, mas só pregam isso aqui o tempo todo. E aí, o que eles fazem? Não, é porque isso aqui é uma forma da realidade de Cristo ser aplicada em nós. Então, quando eu pratico isso aqui, é porque eu estou sendo devoto ao Senhor Jesus. É porque é um sinal de obediência. E não é, irmão. Levítico não é para nós. E o que eu quero deixar bem claro para você, tá? Ó, vou dar um exemplo. Gálatas 16. Ó, Gálatas não, Atos 16, desculpe-me. Atos 16. Chegou em, verso 1, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia. Timóteo era filho de uma judia, portanto, tinha uma ascendência judaica, que era crente, ou seja, ela era crente em Jesus, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele. Então, Paulo pega Timóteo, você é um menino bom, vou levar você para a obra, vou te preparar para o ministério. Glória a Deus. Timóteo, homem abençoado, um jovem. Aí fala assim, então, tomando, o circuncidou para ser salvo, o circuncidou para que Timóteo se tornasse agora aceito por Deus, o circuncidou porque ele tinha que ser circuncidado? Não, Paulo estava se fazendo de judeu para ganhar o judeu. O circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Veja bem, que coisa linda. Todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Então, quando Timóteo chegasse para pregar, nenhum judeu iria ouvir Timóteo, nenhum judeu ia ouvir Paulo, porque Paulo estava andando com um incircunciso. Abre aí 1 Coríntios 9, 19. Faça as anotações, irmão, porque eu não vou conseguir anotar tudo aqui, tá? Isso aqui está vindo de cabeça. 1 Coríntios 9, 19. Ó, Paulo fez uma defesa no capítulo 9. A igreja de Corinto fechou o coração para ele, não queria contribuir para o ministério dele. Ele usa a lei e ele fala, a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Toda vez que os apóstolos usaram a lei para defender qualquer causa, os apóstolos tinham autonomia, autoridade para fazer uma inserção e fazer uma aplicação aqui. E isso se torna doutrina dos apóstolos. Agora, eu não tenho essa capacidade de fazer isso, eu não posso fazer isso. Ninguém na atualidade pode fazer isso. Mas aí Paulo defende o seu sustento, fala que a igreja de Coríntio tinha fechado a mão para ele e que ele precisou até trabalhar fazendo tendas com as suas mãos, mas que em outro momento ele diz que ele teve que despojar ou receber dinheiro da igreja dos filipenses, tá? Em momentos, Paulo, de aperto, ele precisou trabalhar, mas ele não vivia simplesmente da obra o tempo todo, não. Tinha momentos que ele trabalhava e ele explica por quê. Ele fala assim, ó, porque ai de mim, verso 16, porque se anuncio o evangelho, não tendo que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Somos servos de Deus, nós temos a obrigação de anunciar. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ou seja, se eu fazer de má vontade, eu vou até receber, mas que lucro que eu tenho nisso na vida eterna? Nenhum, né? Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Então ele chegou a falar com os coríntios assim, ó, eu recebo das outras igrejas, mas de vocês eu não recebo nada. Agora ele fala, o porquê que ele está dizendo isso? Porque, sendo livre, Paulo era filho de Sara. Sendo livre para com todos. Fiz-me servo de todos. Mas não está falando que ele voltou para a obra da lei, tá? Entenda isso. Para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu. Paulo era judeu, mas ele já estava livre dessas obras da lei. Aí ele fala, eu me fiz como judeu para os judeus. Para quê? Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei,
como se eu também estivesse debaixo da lei, embora Paulo não estava debaixo da lei. Para os que estão sem lei, os gentios, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Aqui, ó. Cuidado. Ele não está falando daqui, não. Está falando aqui. Qual que é o fundamento da lei de Cristo? O amor. Paulo não se tornou pecador para ganhar pecador. Ele ficou no meio dos gentios, como se fosse um gentio, e etc e tal, porém, sem praticar as obras deles. Aí ele fala, para ganhar os que estão sem lei, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Quer um exemplo disso? Romanos 14. Se você pegar Romanos 14, ele vai falar assim, olha, tem gente que acha que pode comer de tudo e tem gente que faz separação de comida, só come legume. O fraco come legumes. Sabe o que é isso? Você está falando assim, a pessoa está fraca na fé. Ah, eu posso, não posso, na dúvida, eu sou fraco, eu vou comer legume. Então é fraco. Paulo fala, ele é fraco, mas você tem que aprender a sustentar, a suportar o seu irmão fraco na fé. Ou seja, vai visitar um irmão que só come legume, para que você vai ficar comendo carne perto dele? Para afrontar? Aí olha o cheirinho do bacon, olha. Para que você vai fazer isso? Come legume com ele, porque o amor vale mais do que essa liberdade que você tem. Aí ele fala assim, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para também ser participante dele. Então, a questão toda é essa. Quando você vê, durante o período de transição, os discípulos de Jesus praticando algumas coisas relacionadas aqui, tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito é que eles tivessem mais alcance na casa de Judá, ou seja, dentro dos irmãos que ainda estavam debaixo da lei. Não é porque isso era uma obrigação para eles, mas é porque eles entendiam que eles tinham que praticar aquilo ali, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Romanos 14, já que eu citei Romanos 14, vamos para lá. Romanos 14, deixa só eu beber um pouquinho d'água aqui, senão não consigo continuar. Romanos 14, verso 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, a fé dele está doente, ele está meio confuso. Recebe o irmão. Não em contenda sobre dúvidas. Você vai ter que suportar ele um pouco. O interessante é que a palavra suporte é muito diferente do que a gente pensa. Vou te dar um exemplo, tá? Isso aqui é um suporte que a gente utiliza para colocar uma partitura de música, por exemplo, uma folha. Eu vou te perguntar, a folha ela não vai ficar sustentada sozinha se ela não tiver um suporte. Pensa no suporte que segura uma televisão. Agora pensa no suporte que segura um ventilador. Pensa no suporte que segura um enfeite qualquer, um abajur, qualquer coisa bonita que tiver. Aquela coisa que está sob o suporte, ela tem uma utilidade, por exemplo, um microfone. Ela tem utilidade, ela é vista, ela é valorizada, mas o suporte não tem valor. Ninguém fala assim, oh, que suporte lindo, que beleza de suporte atrás do ventilador escondido. Não, mas o ventilador só tem utilidade porque alguém está suportando, sustentando esse ventilador. Então, Paulo vai falar o seguinte, recebe esse irmão, suporta ele. Aí você fala, mas tem coisa, o amor tudo suporta. Entende, irmão? Não é suportar o pecado, mas ainda o entendimento do irmão que ainda está em atividade. O irmão está começando a caminhar na fé ou está com a fé doente. Talvez ele é uma pessoa madura, mas ele está confuso. Suporta ele, vai trabalhando com amor, que Deus vai clarear a mente dele, tá ok? Quanto ao enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um acredita que de tudo pode comer. Um acredita sim. Mas o outro que é fraco, come legumes. Ele acha que não pode comer de tudo. Para ele, eu não sei o que eu como, então vou comer só legume. Então coloca sazona no legume, come com ele um pratão de alface. Mas o mais importante é vocês terem comunhão. Tá entendendo? Para que você vai afrontar o seu irmão? Que a sua liberdade não seja pedra de tropeço para ele. Aí ele fala, o que come de tudo, não despreze o que não come. Ah, você é fraco, você não sabe nada de Deus.
Você está ainda começando na fé, não despreza ele, seja um suporte, sustente ele. Aí ele fala assim, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Deus recebeu os dois. Jesus morreu pelos dois. Enquanto aquele irmão ainda está na estatura de menino, você precisa alimentar o menino, ajudar ele. Quem és tu que julgas o servo alheio? Vocês dois são irmãos em Cristo. Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Olha que coisa chique. Faz diferença entre dia e dia. Mas o outro julga iguais todos os dias. Então, uma pessoa fala, não, esse dia aqui é especial. O outro já fala, não, todos os dias para mim são especiais. Ok? São iguais. Aí ele fala, cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Aquele que faz o caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz, ou não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Agora, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Jesus e ressuscitou. Tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julga o teu irmão? Ou também, por que despreza o seu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Como está escrito, como vivo, diz o Senhor. Esse aqui é Jesus, mas lá no Antigo Testamento é Jeová, que é o próprio Jesus também. Porque ele e o Pai são Jeová. Que todo joelho se dobrará a mim, toda língua confessará a Deus. Isso no tribunal de Cristo. Se é o tribunal de Cristo, vai confessar a Deus, você já sabe que Cristo é Deus. Agora, viu que ele está falando sobre comida, bebida, essas coisas? Olha o verso 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, quando você vê Gálatas, Paulo vai falar assim, por acaso vocês receberam o Espírito Santo? Foi por causa da pregação das obras da lei? Ou é por causa da pregação do evangelho, da fé que há em Cristo Jesus? Né? Então, eu vou deixar aqui um verso importante e depois eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre o sábado. Definitivamente sobre o sábado. Colossenses 2, verso 10. Você vai ver uma conexão aqui. Eu devia ter escrito circuncisão aqui, mas deixa. Circuncisão está aqui. Colossenses 2, verso 10. Estais perfeitos... não, deixa eu ler o verso 9. Tal. 9. Porque nele habita corporalmente, nele quem? Jesus. Nele corporalmente toda a plenitude. Plenitude é completude. Perfeito. Tudo da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é 99,999% Deus, não. Ele é 100% Deus como o Pai é. Estais perfeitos nele, ou aperfeiçoados nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Está acima. No qual também estais circuncidados. Que circuncisão que é essa? Do coração. Com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne. Aqui, Não é essa circuncisão, mas a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, você crê que Deus ressuscitou Jesus? Beleza, você vai ser ressuscitado também. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas. Havendo riscado, Deus riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Sabe quais são as ordenanças? Está aqui, Foram riscadas. Essa ordenança tinha uma exigência de cumprimento. Se você não cumprisse o que estava aqui, você nunca seria justificado, considerado justo. Mas hoje nós alcançamos justiça, ou somos considerados justos, por causa do que ele fez. Não por causa do que nós fizemos isso aqui,
Aí ele fala, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Aqui acaba as obras da lei, na cruz. Não sei se está dando para os irmãos entenderem. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, agora ele vai concluir o assunto. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Porque eles não praticavam isso. Tem gente que fala, porque eles praticavam, não deveriam ser julgados. Não, muito pelo contrário, eles não estavam praticando essas coisas. Aí ele fala assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, que ele tinha falado em Romanos 14, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, que era o princípio dos meses, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Ou seja, essas coisas aqui apontavam para Cristo e para o seu corpo, a sua igreja. Mas o corpo é de Cristo. Veja bem, irmão, eu vou continuar. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Só conferir, peraí, deixa eu voltar, que eu não posso passar assim atropelando, não. Isso aqui eram sombras, o tempo era sombra, mas Cristo é a realidade. O sacrifício era sombra, mas Cristo é a realidade. Os cordeiros da Páscoa que eram sombra, mas Cristo é a realidade. Tudo que apontava nas obras da lei eram sombras de uma realidade que acontece em Cristo. Tá ok? A Páscoa, a morte do cordeiro, é a morte de Jesus. Os ázimos também, está ligado com a festa da Páscoa, que fala que ele morreu e foi sepultado, estava lá em repouso, sem pecado, é o pão sem fermento. As primícias, que é a próxima festa, fala da ressurreição de Cristo, né? Então você vai ver que são sombras das coisas futuras. Mas uma vez que nós estamos na realidade, ou como vai falar aqui, a verdade, eu não posso voltar para a sombra. Mas eles estavam sendo julgados, como a igreja da Galácia foi. E aí Paulo teve que ir lá e falar assim, meus irmãos, porque de novo eu estou sentindo dores de parto, até que Cristo, a verdade, seja gerado em vós de novo, seja formado em vocês. Por quê? Vocês estão voltando. Quem enfeitiçou vocês? Ele usa essa expressão, irmãos. Quem fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Para que vocês passassem daquele de Jesus para um outro evangelho. Quem foi que desvirtuou? Quem foi que desfez todo o trabalho que eu tinha feito com vocês nas suas mentes? E agora vocês estão voltando para rudimentos fracos e pobres. Aí ele vai continuar aqui. Vamos lá. Efésios 2, 18. Ninguém vos domine, ele fala muitos assuntos, né? Ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Cuidado. Aqui em Belo Horizonte tinha uma cidade fazendo culto a anjos, tá? Cuidado. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando, na verdade, inchado na sua carnal compreensão, não ligados à cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo com o aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Como? Não toques, não proves, não manuseis, os quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceito e doutrina de homens, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Irmão, tem muita coisa aqui para falar disso aqui, mas eu queria verificar ainda com você Gálatas. Gálatas tem muita coisa. Gálatas, capítulo 3, ele vai falar assim, verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecer à verdade? Fascínio. Quando alguém começa a explicar para você, talvez você está acostumado com a escola bíblica dominical, sabe, murchinha, que o professor chega lá, às vezes com uma revistinha da escola dominical, aí ele abre assim e fala assim, irmão, desculpa, eu não tive tempo essa semana de estudar, mas vamos lá, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar nada, não. Ele tem que ter uma competência. A Bíblia fala que é aquele que está na área de ensino, que haja dedicação ao ensino. Então, você não pode aceitar um professor chegar na sua frente e falar assim,
Olha, eu não tive tempo de ler essa lição de 2 páginas. Eu não tive tempo de ler, mas Deus vai... Aí você pega aquela escola dominical que dá vontade de você dormir, sabe? Um estudo bíblico que dá vontade de dormir. Muitas igrejas nem têm estudo bíblico mais, né? Mas vamos lá. Eu estou incentivando você que é pastor, você que é um obreiro na igreja, você que está reunindo com os irmãos na sua casa, estudem a palavra de Deus. Mas aí, você está acostumado com esse tipo de estudo bíblico, certo? Água com açúcar, leite com açúcar. Aí chega alguém e começa a mostrar para você grandes coisas lá em Levítico, coisas profundas. O que acontece com a gente? A gente fica fascinado, a gente fica enfeitiçado, a ponto de nós voltarmos a praticar essas coisas. Alguns grupos já têm mandado as pessoas praticarem circuncisão na carne. Isso é um absurdo, tá? Mas vamos lá. Ó, insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado, ele é a verdade. Por que vocês não estão obedecendo mais à verdade? Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho e ressuscitado. Só quisera saber de vós isto. Recebeste o Espírito. Olha, eu não escrevi Espírito, deixa eu escrever aqui, porque aqui está ligado à carne, aqui está ligado ao Espírito. Aí Paulo diz assim, recebestes vós o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Outra coisa que eu vou colocar aqui, vou colocar de verde. Fé. Por que eu falo isso? Vou deixar aqui. Vocês receberam o Espírito Santo foi pela pregação da obra da lei ou pela pregação da fé? Aí ele fala, sois tão insensatos, tolos, tá? Que tendo começado pelo Espírito, que vocês converteram, pela carne, aqui ó, vocês estão aqui? Será que em vão ou à toa eu tenho trabalhado, eu tenho padecido tanto, se é que isso me foi em vão? Porque Deus vai levar em conta o que Paulo fez. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, por acaso fez pelas obras da lei? Sublinha de novo, obras da lei, por causa das obras da lei que Deus te deu o Espírito e que ele está fazendo maravilhas? Ou pela pregação da fé? A fé de Abraão. A fé de Abraão veio antes da lei, irmão, entenda isso. Antes de chegar Moisés, veio Abraão, Isaac, Jacó. Só depois, 400 anos depois, vai aparecer Moisés. Aí ele fala assim como Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, não a justiça que vem da lei, aqui, ó, para você ser considerado justo diante de Deus, a ponto de poder entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote representando você e eu, essa justiça que provém da lei já não tem valor mais, porque Jesus derrubou o templo, e em 3 dias ele reconstruiu na forma do seu corpo. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, não os que são da carne. Jesus fala isso em João capítulo 8. Leia lá a partir do verso 32. Ele fala com os judeus que eram filhos na carne de Abraão, e fala assim, judeus que creram nele, fala assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, engraçada a conexão que ele fala disso aqui, com as obras da carne lá em Gálatas. Depois nós vamos falar sobre isso. Sabeis que os que são da fé são filhos de Abraão. Tá entendendo? Aí ele vai falar o seguinte, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus haveria de justificar a fé, pela fé aos gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em todas as nações serão benditas em ti, de modo que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, todos que estão aqui, ó, a qual alguns estavam tentando fazer a igreja de Gálatas voltar. Então, Paulo fala, todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque não querem aceitar a verdade, querem permanecer debaixo do engano, da mentira. Porque uma vez que a verdade veio, isso aqui perde o valor. Tá ok? Aí ele fala assim, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, para cumpri-las.
Por exemplo, se você se deixar circuncidar, você vai estar obrigado a guardar toda a lei. Ele vai falar isso aqui. Vou ler também. É evidente, verso 11, que ninguém será justificado diante de Deus, que pela lei, desculpa, é evidente que pela lei ninguém será considerado justo, justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Mas teve um período da lei, não teve? A lei provia justiça, não provia? Provia. Então, dentro desse período, ela provocava justiça, mas agora não. Provocava aquele que praticava. Por isso, aí fala assim, ó, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Ele está citando Levítico 18:5, ele está citando a lei que fala sobre isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Havia uma sentença. Aí ele vai falar várias coisas, e ele vai falar o seguinte, ó, não vai dar, vou ficar lendo tudo não, tá? Ó, verso 24. Ó, verso 21. 19, verso 19. Tá. Pior que isso aqui é um contexto muito rico. 19. Logo, para que é a lei? Qual que é o fundamento? Para que existe a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Para que serviu a lei? Aqui, ó. A lei veio por causa do pecado. O que é transgressão? É desobediência, é o pecado. É o pecado. Então, para que a lei? Foi ordenada, foi dada por causa das transgressões, da desobediência. Até quando? Até a eternidade? É até a eternidade que a lei foi dada? Não. Até que viesse a posteridade, ou a descendência, que é Cristo. Você quer ver isso? Verso 16. Mas vamos lá, verso 19. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, da desobediência, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Quem é essa posteridade? É Cristo, tanto a cabeça quanto o corpo, até chegar à plenitude dos tempos, onde Deus envia o seu Filho. É até ali, até a verdade chegar na terra, a realidade que é Cristo, que a lei estava aqui. Está entendendo? Aí ele fala, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador, Moisés. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. É claro que não. A promessa foi feita antes da lei a Abraão. Aí ele fala, de maneira nenhuma, porque se fosse dada uma lei que pudesse dar vida, vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a lei pode dar vida? Não. Jesus fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tá entendendo, irmão? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, judeus ou gentios. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, antes de chegar à ressurreição de Cristo, porque a fé está conectada com a ressurreição. O tema mais importante da fé é a ressurreição. 1 Coríntios 15, anota aí, leia o capítulo inteiro, maravilhoso. É o capítulo mais rico que tem aquela epístola. Mas antes que viesse a fé, nós estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Tá ok? De modo que a lei nos serviu de tutor, de aio, de professor. A lei nos serviu de guia. Tá ok? Para quê? Para que a lei serviu? Ela estava guardada até... Bíblia fala no verso 19, até que viesse a posteridade a quem a promessa foi feita, até que viesse Cristo. Mas agora o verso 24 fala também que a lei nos serviu de professor para nos conduzir a Cristo. Então a lei vinha instruindo um povo que saiu, entenda bem, o povo sai do Egito, lá no Egito eles estão quase que desconectados de Deus, embora a promessa feita a Abraão estava para se cumprir, que aquele povo iria ser levado para uma nação, iria ser subjugado, iria sofrer muito, mas que depois disso eles iriam sair de lá com muitas riquezas, e é o que aconteceu. Eles chegam no deserto,
viram as pragas, as 10 pragas do Egito, viram a grandeza de Deus, mas eles precisavam ainda entender muita coisa sobre como é viver de modo que agrada a Deus. Deus dá os 10 mandamentos. Eles já transgridem, já são desobedientes. Deus fala assim, Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Eles são cabeça dura. Povo teimoso, insistente, né? Então, ele fala assim, contumaz, né? Uma pessoa insistente no erro. Aí Deus dá as obras da lei para serem feitas, a fim de que eles venham fazer as coisas para que eles venham, vamos falar assim, manter um relacionamento com Deus. Agora esse povo está aqui, caminhando, e eles estão percebendo aos poucos, o Espírito de Cristo que estava nos profetas, mostrava para eles que aquelas coisas estavam relacionadas com Jesus. Por exemplo, você vai pegar em Amós e alguns outros profetas, Deus falando o seguinte, primeiro Deus dá as festas, né? Aí você vai ver alguns profetas dizendo o seguinte, olha, afasta de mim os seus cânticos. Olha, Deus havia dito que a Bíblia diz o seguinte, que Deus habita em meio aos louvores do teu povo, certo? Então Deus habita em meio aos louvores, mas nem todo cântico é louvor. Tá entendendo? Israel estava pegando as festas e fazendo um evento, como as igrejas, muitas têm feito hoje. Tem feito, ao invés de cultos, eventos fantásticos, fabulosos, que todo mundo vai achar chique, vai achar legal, mas que Deus está olhando e falando assim, olha, afasta de mim os teus cânticos. As tuas reuniões solenes, suas congregações, suas assembleias, as suas festas, festa da Páscoa, primícia, tudo quanto é festa que eles faziam, 3 vezes ao ano, o povo tinha que reunir em Jerusalém. Tá ok? 3 vezes ao ano. Tinha que ser na Páscoa, tinha que ser em Pentecostes e tinha que ser em Tabernáculos. Essas são as 3 principais das 7 festas ali. Então, essa reunião em Jerusalém, você está lendo aqui, ó, Jerusalém atual. Essas, elas apontavam para Jesus. Nesse tempo, elas estavam validadas. Elas tinham validade. Essas obras que eram praticadas, de ir lá no templo e fazer um monte de atividade, aí elas tinham seu valor naquele tempo. Só que hoje não. Aí, nós vamos entrar em vários contextos aqui. Se eu tiver a oportunidade de falar disso hoje, ainda vou falar. Tá ok? Agora, o que acontece? Essa lei estava servindo de aio, de professor, instruindo pouco a pouco da pessoa de Jesus. Ela estava mostrando aos poucos que Deus iria enviar o seu Filho ao mundo, que o Messias viria, ungido do Senhor. Tudo isso apontava. Você vê que, por exemplo, nós estamos fazendo o curso bíblico, é difícil caminhar muitos vídeos ao mesmo tempo numa semana, por quê? Por causa da riqueza que cada capítulo de Gênesis tem. Você pega um capítulo como, por exemplo, do sacrifício de Isaac. Irmão, é muita coisa falando ali, apontando para Cristo. Não dá para passar por cima. Tem que pegar e dedicar esse tempo. É claro que nós vamos chegar em alguns vídeos lá na frente, que dá para fazer 5, até 6 capítulos em um vídeo só, né? Assuntos históricos e tal, mas quando se trata de figuras, prototipos de Cristo, ali, não tem jeito, irmão. Temos que gastar tempo ali, isso é importante, tá? Então, a lei serviu de professor para mostrar para o povo Cristo. Mas quando Cristo vem, para que vai servir essa lei? Para nada. Ela só vai servir para uma afronta, para dizer que o cordeiro aqui não foi suficiente. Eu vou ter que continuar matando o cordeiro. Que a circuncisão no coração, a qual Paulo fala que nós... Quer ver, ó? Gálatas 6. Eu vou pegar aqui, ó. Gálatas 6, 15. Porque em Cristo, Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura. Olha o que ele falou. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas ser uma nova criatura. Ou seja, o valor agora está no fruto do Espírito. Produz o fruto do Espírito. Porque em Romanos, Paulo vai falar o seguinte, quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito. Vou lá, para você fazer a sua anotação aí, que eu quero que você tenha um estudo. Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aí ele fala, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros. Logo, somos herdeiros, claro. E co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, sofremos com Cristo, para que também com ele sejamos glorificados. Agora vamos lá. Ele falou: se somos filhos, somos herdeiros, não é isso? Volta em Gálatas 3. Olha o que Paulo está falando lá, Gálatas 3. Verso 24. De modo que a lei nos serviu de professor, de tutor, para nos conduzir para Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé na lei? Não, pela fé na ressurreição de Jesus. Aí ele fala, porque se Deus ressuscitou Jesus, ressuscita a gente também. Aí agora fala, mas depois que veio a fé, e agora? Já não estamos debaixo de tutor. Quem é o tutor? É a lei. Depois que veio a fé, nós não estamos mais debaixo da lei. Aí ele fala, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Como é que ele falou em Romanos 8, 14? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, e Paulo fala, vocês receberam o Espírito, é pela obra da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé na ressurreição. Por isso que fala, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto, preste atenção, não há judeu nem grego, ou seja, gentil. Grego é uma aplicação para falar do mundo gentílico. Não há servo nem livre, escravo ou proprietário. Não há homem nem mulher, porque todos vós, judeus e gregos, sois um em Cristo. Não existe dois povos de Deus, não existe duas nações santas, não existe essa ideia que criaram de que Israel é a nação santa e que, olha o que Pedro fala, mas vós sois a nação santa, é você que é a nação santa. Aí você fala, mas e o judeu que se converteu? Ele é nação santa. Mas o judeu que não se converteu, ele não é nação santa. Aí você fala, que isso é antissemitismo, porque essa é a arma. Os esquerdistas têm essa tática também, né? Eles falam assim, qualquer coisa que você vai lá e confronta, ele fala assim, você é machista, homofóbico, não sei o que lá, etc e tal, né? É assim que eles fazem. E o pessoal que quer se levar para a obra da lei, eles têm o mesmo argumento. Antissemita! É sim. Só que o que acontece é que quem está falando isso aqui não sou eu, é Jesus. João capítulo 8. Paulo está falando isso o tempo todo. Paulo fala em Gálatas. Jesus fala com os judeus assim, se vocês não crerem que eu sou, você acha que ele falou isso à toa? Eu sou, é o que Deus fala com Moisés lá, e o de rei vai vir rei. Moisés pede, o povo vai perguntar quem me enviou, quem fala? Aí ele fala assim, quem me enviou? Diga apenas que eu sou, diga que eu sou o enviou. E Jesus está falando cá, no Novo Testamento, ele fala assim, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados, sabe por quê? Porque isso aqui não iria livrar eles, isso aqui não iria justificar eles. Mas o que justifica? Crer que Jesus é, que ele é, Yud-He Vav-He, que ele é Jeová como o Pai o é. Vou fazer um vídeo sobre isso também. Aí ele fala assim, e se sois de Cristo, todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Glória a Deus, somos herdeiros. Aí você fala assim, mas esse povo que estava seguindo a lei, era herdeiro? Claro que era. Aí ele fala assim, digo, pois, todo o tempo que o herdeiro é menino, nós somos herdeiros. Quem é o herdeiro? O povo de Deus. Mas ele fala, todo o tempo que o herdeiro era menino, tá aqui, começando, saiu do Egito, nasceu, nasceu o povo, começa, tá? E esse povo começa a crescer no deserto, etc e tal. Cresceu no Egito, na verdade, o Egito foi uma incubadora, né? Eles entram lá, poucas pessoas, 70 almas, né? Ou 75, que aí vai considerar também que José já estava lá, Efraim estava lá, por isso que Estevão fala essa expressão. 75 pessoas, daí sai uma grande nação numerosa, né? Quase, se eu não me engano, 2 milhões de pessoas estão saindo pelo deserto. E aí esse povo começa a crescer como povo. Cresceram em entendimento, eram meninos na fé. E aí Deus começa a dar sabedoria para eles. A lei estava sendo o quê? Uma tutora, uma professora, instruindo. E cada dia mais o povo de Israel crescendo na graça, no entendimento do Senhor. Graça, eu estou usando essa expressão,
Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Tem gente que acha que graça é só aqui. Vou te dar um exemplo. Qual que era a regra que Deus deu para o homem? A regra era, do suor do seu rosto você vai comer. Só que no deserto, eles não tinham como plantar. Como é que chegou comida? O maná caiu do céu. O que é isso? Graça de Deus. Tá certo? Vamos lá. Então, o povo está crescendo no entendimento, vai acompanhando, está crescendo na graça de Deus. Então, Paulo diz, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada é diferente de um servo. Ok? Ele não manda nada ainda. Ainda que seja senhor de tudo. Esse povo que estava seguindo a lei de Deus obedientemente, era herdeiro? Claro que sim, claro que sim. Só que, o que acontece? Ainda que fossem herdeiros, eles eram como menino. Então, fala assim, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado. Então, o povo de Deus, enquanto era menino, na primeira aliança ainda eles eram menino, estava debaixo de tutor. Quem é o tutor? A lei. Deixa eu anotar aqui. Destacar aqui. Peraí. Então, todo o tempo que o povo é menino, ele está debaixo de tutor, está debaixo de curador. É isso? Até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós. Ele pegou a figura de um menino literal e seu pai. Então, o pai colocava o filho aos cuidados de um professor. Não vamos desconsiderar a questão das escolas hoje, mas vamos pegar a escola. Eu pego meu filho e falo assim, olha, esse menino vai ficar com você até ele se tornar um homem capaz de administrar os meus bens. E eu vou cuidar das minhas coisas, e esse menino vai crescendo, ok? Só para você entender. Então, enquanto ele é menino, ainda que ele é dono de tudo, como Isaac, por exemplo, era dono de tudo, quando ele é menino, ele não é diferente de um escravo, de um servo. Quem manda, né, não é ele, não sabe nada ainda. Aí ele fala, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Servidão. Aí ele fala, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, aqui, ó. Certo? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, Maria, nascido sob a lei. Jesus, aqui, ó, Jesus, ele estava nascido sob a lei, tá ok? Vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Por isso que Jesus praticou tudo que está relacionado com a lei. Ele nasceu sob a lei e tem uma expressão assim, olha, Jesus cumpriu. A Bíblia fala assim, que Jesus cumpriu toda a lei. Sabe o que é cumprir? Jesus veio dar cumprimento. Quando ele vai dar cumprimento à lei, ou seja, se a lei apontava, profetizava a respeito do que haveria de acontecer aqui, ele vem e quando ele dá o cumprimento, não tem mais nada para ele continuar fazendo relacionado a esse evento aqui exclusivamente. Quando fala assim, mas o fim da lei é Cristo, a finalidade, a palavra fim ali é de finalidade. A finalidade da lei, qual que é a finalidade do tutor? Não é Cristo? A finalidade da lei não é mostrar Cristo? Sim. Mas agora Jesus veio. E agora? Para que serve a lei? Aí ele está explicando. Aí ele fala assim, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus veio debaixo da lei, tá? Portanto, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele praticou as obras da lei ali, que você vai ver, ok? Aí fala assim, ele veio nascido sob a lei. Quando fala sob a lei, não é tradição rabínica simplesmente. Ele está falando da lei mesmo. A palavra lá é sob a lei. Hiponomos, só isso. Aí ele fala, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Na nova aliança, a forma de ser filho de Deus não é mais por circuncisão da carne, mas é pela fé em Cristo Jesus. O sinal da aliança não é mais circuncisão, mas é a fé na ressurreição de Cristo. Aí fala, e porque sois filhos, olha como que casa com o que Paulo fala em Romanos também, hein? São duas cartas irmãs. Romanos e Gálatas têm que ser lidas assim continuamente juntos, tá? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Sabia que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo? Pois é.
que também é o Espírito do Pai? Pois é. Que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo. Aqui, ó, servidão. Mas filho. Então, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Exatamente o que Paulo tinha dito em Romanos. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Tá ok? Irmãos, eu não faço nem ideia do horário, né? Mas vamos lá. Todo esse quadro aqui, vou deixar um espacinho para você tirar um print. Vou aproveitar e beber uma água também. Eu queria saber se o Clodoaldo está por aí, se ele pode fazer algum comentário sobre esse determinado assunto. E se for possível, se ele conseguir fazer isso, eu vou apagar esse quadro e vou fazer um novo estudo sobre esse assunto. Se não for possível, aí o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a transmissão, vou apagar, preparar e a gente volta fazendo um novo estudo aqui, porque eu creio que vocês vão entender essas coisas claramente, tá ok? Que Deus abençoe os irmãos aí, Clodoaldo. Deixa eu verificar aqui. Vou ver com ele aqui, verificar se ele consegue entrar, porque quando eu fui fazer a transmissão, eu entrei sozinho. E, na verdade, ele que consegue fazer o suporte aqui de participação, tá ok? Tá me respondendo aqui, vou guardar a resposta dele. De toda forma, eu queria agradecer aos irmãos pela participação suas. Peço que você anote cada verso, tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa transmissão, vou pedir para ele iniciar uma nova, tá? E aí a gente retorna, tá ok? Deus abençoe os irmãos, eu peço, irmãos, que orem por nós, orem pela nossa vida. Na verdade, só desse assunto aqui, eu tinha muita coisa para falar, muita coisa mesmo, né? Mas, só para você ter ideia, na verdade, tem tanta coisa ali, só dessa transição das alianças, porque nesse período aqui, irmão, muita gente não entende. Esse período de transição das alianças aqui, ó, que vai do momento da morte de Jesus até a destruição do templo em Jerusalém, né? As pessoas tentam usar esse período para poder falar que você tem que voltar a praticar as coisas aqui, tá ok? Mas eu já expliquei que, por exemplo, Paulo diz, eu me fiz de judeu para ganhar o judeu. Paulo usa duas expressões interessantes. Ele fala assim, vocês lembram muito bem quais eram as minhas práticas no judaísmo, de como eu perseguia a igreja de Deus. Veja que Paulo está se desconectando de judaísmo e igreja. Por que ele faz isso? Já parou para pensar por que ele faz isso? E várias vezes ele fala assim, quando eu era novo, em judaísmo, eu excedia aos da minha nação, né? Ou seja, muitos da minha nação, eu excedia eles em judaísmo, ou seja, Paulo era um praticante, assim, acirrado do judaísmo, né? E agora ele fala assim, que quando ele está no judaísmo, ele perseguia a igreja de Deus. E agora ele está falando assim, se eu torno a edificar, ele fala em Gálatas, porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, quando Paulo chama a atenção de Pedro, eu tenho que ler isso aqui. Não tem jeito, irmão. Eu vou ter que ler isso aqui. Quando Pedro vai falar assim, eu queria parar, mas não tem jeito. Isso que eu falei do judaísmo aqui, que ele fala, por exemplo, ele fala no verso 13 do capítulo 1, Gálatas 1, 13. E 14 também. Mas aí, olha para você ver. Gálatas 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação. Essa revelação tem em Atos 15. Ele teve a revelação de que ele vai referir lá em Efésios 2 e 3, tá? Que fala do mistério de Cristo. Que os judeus e gentios são um só povo no Senhor. Aí ele sobe pela revelação e lhes expus o evangelho que eu prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que de alguma forma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se.
Ó, isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em escravidão. Paulo está falando, da mesma forma que ele se fez judeu para ganhar os judeus, alguns judeus estavam se fazendo de irmãos para levar os irmãos de volta para o judaísmo. Isso é o verso 4. Ele falou assim, Tito não foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram secretamente, entraram para espiar a nossa liberdade. Liberdade aqui, ó, livre, que há em Cristo Jesus, né? Para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, dos quais tenham sido em outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, estava confiado como Pedro da circuncisão, ou seja, Pedro pregava aos judeus e Paulo foi enviado aos gentios. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, Pedro, novamente, eu repito, pregava entre os judeus, esse operou também a mim com eficácia para com os gentios, que são chamados incircuncisos, né? E conhecendo a Tiago, Cefas, João, Pedro e João, que eram considerados as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão. Ou seja, Paulo chega para Pedro, Tiago e João, e eles dão a autoridade para Paulo, colocam ele em comunhão ali no bispado. Comigo e Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, Paulo vai aos gentios pregar o evangelho e eles vão pregar aos judeus o evangelho. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, lembrar-se dos pobres. Chegando Pedro em Antioquia, olha, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Olha que coisa linda. Pedro vai falar lá com Timóteo, lá na frente, o seguinte, olha, Timóteo, seguinte, é necessário que um bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, etc e tal, irrepreensível. Só que quando ele fala isso para Timóteo, porque quando ele vê Pedro está sendo repreensível. Aí ele diz assim, por que Pedro era repreensível e Paulo resistiu ele na cara? Com Timóteo ele fala assim, olha, não aceita acusação contra um bispo, a não ser por 2 ou 3 testemunhas, mas ao que pecar, você repreende na frente de todos. Tá ok? Aí ele fez isso. Paulo fez isso. Aí ele fala, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, que era judeu, Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram, os da turma de Tiago, foi se retirando e apartou deles. Olha que falsidade de Pedro. Os gentios, e de repente, quando ele percebe que Tiago está chegando, o pessoal dele está chegando, Pedro, os judeus estão chegando, eu vou sair daqui. E isso é hipocrisia. E foi por isso que Jesus tanto batia de frente com os fariseus. Aí ele fala assim, foi se retirando e se apartou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Os judeus que haviam se convertido. E os outros judeus também se dissimularam com ele. Além de Pedro levantar, os outros judeus que estavam ali começaram a dissimular com ele. A palavra dissimulação aqui é tipo ser falso, sabe? Mas quando vi que não andavam bem, olha Paulo, olha a postura do homem de Deus. Vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, porque eles não estavam diante da verdade do evangelho porque estavam presos nas obras da lei. Porque a gente sabe que para um judeu comer com gentil era coisa imunda, né? Aí Paulo fala, quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, preste atenção, se tu, Pedro, sendo judeu, não vives, se você sendo judeu, vive como se fosse gentil e não como judeu, preste atenção, Pedro, você é judeu na carne, mas você vive como gentil, não como judeu. Por que você obriga os gentios a viver como judeu? Está entendendo o que Paulo diz? Ele chega na presença de todo mundo e fala assim, Pedro, você é judeu, mas você vive como gentil. Você não vive como judeu. Você entendeu a liberdade que há em Cristo. Então, por que você está querendo obrigar os gentios a viver como judeus? Você está concordando com essa dissimulação desse povo?
Pedro aceitou a repreensão, é óbvio. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Na carne ele é judeu, né? Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo diz, nós sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Olha, temos também crido em Cristo Jesus. Paulo era israelita da tribo de Benjamim. Pedro era judeu. Aí ele fala assim, os dois eram, quando se fala judeu ali, no sentido da casa de Judá, ok? Aí ele fala assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, nós temos crido em Jesus Cristo, tanto Paulo quanto Pedro. Porque nós sabemos que isso aqui não vai adiantar para nós. Temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras da lei, porque agora elas já não produzem justiça. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos que somos achados, nós mesmos também somos achados pecadores. É por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Porque, olha o que Paulo fala, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Paulo está falando assim, por que eu estou reconstruindo isso aqui, Pedro? Para que você vai tornar a edificar algo que nós destruímos? Se você voltar a construir isso aqui de novo na mente dos irmãos, você vai constituir você meio transgressor. Por quê? Porque você não pratica isso aqui mais. Aí ele fala, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Eu vou explicar isso aqui. Já estou, olha, é outra coisa que essa semana me veio à mente. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não anulo a graça de Deus, que a graça se manifestou, é Jesus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se, ou a consequência disso é que Cristo morreu em vão. Só que, por que ele fala que eu fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, etc e tal? Romanos 7, verso 1, Paulo vai explicar o seguinte, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em todo o tempo que ele vive. Aí Paulo fala o seguinte, a lei tem domínio sobre o homem o tempo todo que ele vive. Mas pela lei eu estou morto. A lei não tem domínio mais sobre mim. E quando ele está falando da lei, irmão, eu estou apontando aqui para baixo para você não atribuir aqui, tá? Então ele fala, isso aqui não tem domínio mais sobre mim, porque para a lei eu estou morto. Agora eu morri para viver com Cristo. Por isso Jesus viveu sob a lei, nasceu sob a lei, ele foi criado sob a lei, viveu o tempo todo sob a lei, inclusive, no último dia ele vai comemorar a Páscoa, é quando ele institui a ceia. Ceia é ceia, Páscoa é Páscoa, tá? Embora uma coisa apontava para a outra, não é a mesma coisa. Porque aquelas pessoas que querem te colocar no jugo da lei, debaixo da lei, elas vão querer que você volte a praticar Páscoa. Não, você tem a ceia, é diferente. Ceia do Senhor. O Senhor é santo? É. Então, tem gente que fica com picuinha. Ah, não pode falar Santa Ceia. Poxa vida, a ceia é do Senhor. O Senhor é santo, logo falar Santa Ceia não é nenhum absurdo, né? Nem teológico, nem absurdo linguístico. Mas vamos lá. Jesus nasceu sob a lei, foi criado sob a lei, cresceu sob a lei, ok? Ele ia no templo, direto ensinar os sábios e entendidos lá, eles ficavam assim, olhando para ele, assustados pela sabedoria que ele tinha recebido. E Jesus está o tempo todo conectado com a lei, mas quando ele morre, a Bíblia fala, a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo que vive. Ele ressuscita. Aí agora, irmão, entenda bem, ele institui na sua ressurreição, e a nossa fé está ligada na ressurreição de Cristo. Porque, por isso que Paulo vai falar assim, se você não crê, 1 Coríntios 15, se você não crê que Deus ressuscitou Jesus, Jesus ressuscitou a si mesmo também, vou procurar isso para mostrar para vocês um dia sobre a ressurreição. Ressuscitou dentre os mortos, se você não crê nisso, para que adianta você crer em Deus? Por quê? Porque se você viver, morrer e acabou,
Então não faz sentido você seguir nada, né? Então comemos, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer e tudo fica como está. Mas se nós cremos na ressurreição de Cristo e que ele ressuscitou dentre os mortos, e assim Deus ressuscitará nossos corpos mortais também, aí sim a sua fé tem validade. Aí você entende que as coisas do tempo presente não são nada. Por isso que a Bíblia fala que miserável homem, né? Ele é miserável quando é o mais miserável dos homens, que é aquela pessoa que espera só nesse mundo, tá? Então, ó, eu não quero ser extenso com você, porque eu preciso ser direto aos assuntos, tá? Então, a principal doutrina é da ressurreição. Por isso que eu falo assim, ó, 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, é em vão a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por quê? Se Cristo não ressuscitou, para que você crê nele? Esse é o ponto principal da fé em Cristo Jesus. Essa é a fé de Abraão, aquele que creu que Deus, dentre os mortos, ressuscitaria Isaac, que ele era poderoso para isso. Quando nós cremos em Cristo, temos a mesma fé de Abraão, e essa fé de Abraão veio antes de Abraão ser circuncidado. Abraão não era circuncidado, veio antes da lei, tá? E aí você percebe que Abraão foi justificado sem mesmo as obras da lei e sem a primeira delas, que é a circuncisão. Tá ok? Que Deus abençoe os irmãos. Vou encerrar essa transmissão. Vou comunicar com o irmão Clodoaldo e ver se dá tempo da gente fazer uma transmissão ainda. Eu preciso me preparar, que logo mais a gente vai estar com os nossos queridos irmãos ali na congregação. Que Deus abençoe. Se eles estiverem assistindo aí, que Deus abençoe vocês, né? Cada um dos irmãos da minha querida congregação, onde é que eu participo com eles ali, estamos servindo ao Senhor. Se por acaso tiver alguém aqui da minha cidade, daqui da região do Vale do Aço, em Minas Gerais, quiser nos visitar, vai ser um prazer receber cada um de vocês, tá ok? Deus abençoe vocês. Vou encerrar ali, um abração no Senhor, ore por nós, para que a gente possa ter mais tempo assim, eu queria ter mais, sabe, mais participação com vocês. Eu queria ter uma forma de poder conversar com vocês agora, né? Mas vamos ter um jeito de fazer isso, né? Deus vai abrir as portas para a gente poder conseguir comunicar. Nós temos agora o pastor Rafael Mikiwi, que é da NACA, lá do Japão. Ele ainda não enviou um vídeo, mas ele trabalha assim, ó, uma semana ele trabalha à noite e outra de manhã, ok? Então, ele está aguardando as próximas semanas para ele poder fazer os vídeos que ele tinha falado aí que vai fazer. O irmão Clodoaldo também, para nos ajudar aqui nesse curso, ajudar que eu falo, irmão, porque cada um de nós estamos nos ajudando, tá? A verdade, o papel dele é fundamental. E ele também vai fazer alguns vídeos em breve, um irmão que tem uma sabedoria, uma mansidão maravilhosa. Tá ok? Deus abençoe vocês. Então, eu aguardo a questão para me saber se nós podemos voltar e fazer o próximo assunto aí. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.